Olá, alunos! Estamos começando mais uma aula da disciplina de Fisiologia Geral e hoje o tema será controle da pressão arterial. E antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos fazer uma breve revisão do que vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos como se calcula a pressão arterial sistêmica. Eu mostrei para vocês, por exemplo, que a pressão arterial sistêmica ela é determinada pelo produto do débito e da resistência periférica total. E mostrei também que existem alguns fatores que interferem na resistência e no débito. Um dos fatores mais importantes que interferem na resistência é exatamente o diâmetro do vaso. Nós vimos em aulas passadas que o diâmetro do vaso ele está ligado diretamente à resistência, onde diâmetros maiores resultam em resistências menores e diâmetros menores resultam em resistências maiores. E, obviamente, alterações na resistência vão acabar alterando a pressão arterial. Com relação ao débito, eu mostrei para vocês que o débito ele pode ser calculado através do produto do volume de ejeção sistólica pela frequência cardíaca. E o volume de ejeção sistólica é exatamente a quantidade de sangue ejetado em um batimento. Quando multiplicarmos isso pela quantidade de batimentos por minuto, temos exatamente o nosso débito cardíaco. E nós mostramos também, nas aulas anteriores, especificamente na aula passada, que existem fatores que interferem na frequência, no volume de ejeção sistólica e também no diâmetro do vaso. Entre esses fatores, nós temos o sistema nervoso autônomo, nas suas referências simpáticas e parasimpáticas. Bem, mas a pergunta que fica é, por que nós precisamos manter nossa pressão arterial controlada? Essa é uma grande pergunta da fisiologia. Bem, podemos dizer que nós precisamos manter nossa pressão arterial controlada para que haja uma perfeita perfusão de sangue nos tecidos e, assim, evitar danos aos órgãos e sistemas. Mas você sabe qual deve ser a nossa pressão arterial ideal? Bem, para definirmos isso, eu trouxe aqui para vocês um quadro que foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Neste quadro, apresentamos a classificação da pressão arterial de acordo com a medição casual ou no consultório para pessoas a partir de 18 anos de idade, ou seja, adultos. Como vocês podem observar, para sermos classificados com a pressão arterial normal, precisamos ter uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 120 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica menor ou igual a 80 milímetros de mercúrio. Alterações nesses valores normais de pressão, como por exemplo acima de 140 por 90, já pode ser considerado como hipertensão arterial. Tá, mas que danos essa pressão arterial elevada pode causar em nosso corpo? Para entendermos sobre isso, eu trouxe aqui para vocês uma figura que representa o conjunto de vasos que chegam aos tecidos. Nós temos as artérias, as arteríolas e os capilares. Entre os capilares, nós podemos imaginar aqui várias células representando os tecidos. O sangue que chega sob pressão passa por todos os vasos, inclusive pelas arteríolas, chegando até os capilares. Lembrando que são as arteríolas que controlam a passagem de sangue para os tecidos, através de esfíncteres. Entretanto, quando essa pressão arterial ela fica muito maior do que o normal, é comum que o fluxo de sangue nos capilares também aumente, o que pode levar a danos. E esses danos podem ser o AVC hemorrágico ou isquêmico, o infarto agudo do miocárdio, danos renais, danos vasculares e também retinopatias. Daí a importância de termos nossa pressão arterial controlada. Então, nosso corpo ele lança mão de vários mecanismos simultâneos e redundantes de controle da pressão arterial. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar alguns deles. Bem, e quais são os tipos de controle da pressão arterial? Nós temos basicamente dois tipos de controle da pressão arterial, que são o neural, que é um controle mais rápido da pressão arterial, e o renal, que é um controle mais a longo prazo. Em termos de exemplos, nós podemos citar no neural o barorreflexo, que nós estudaremos em maior detalhe ainda nesta aula, e o quimiorreflexo. E, em termos de renal, nós temos como exemplo a diurese e natriurese pressórica e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós também iremos detalhar melhor nesta aula. Bem, vamos começar com o controle neural da pressão arterial. Em termos de características, nós podemos dizer que o controle neural
ele é o controle rápido, porque utiliza do sistema nervoso. E tudo que envolve sistema nervoso, normalmente é muito rápido. Então, ele utiliza o sistema nervoso autônomo nas suas vias simpáticas e parasimpáticas, utiliza também a medula adrenal para produzir os seus efeitos, e como já falamos no slide anterior, nós temos aqui como exemplos o barorreflexo e o quimorreflexo. Bem, vamos detalhar um pouco melhor o barorreflexo. Eu trago aqui primeiro para vocês um pouco da anatomia do barorreflexo. Bem, como todo reflexo, o barorreflexo ele é formado por uma via aferente sensitiva, um centro integrador e também uma via efetora. Vamos começar aqui falando sobre as vias aferentes sensitivas do barorreflexo. Bem, como vocês podem observar nessa figura, as vias sensitivas do barorreflexo são formadas por terminações nervosas livres que transportam para o centro integrador sinais de variação de pressão que são detectados tanto no arco aórtico como também na região do seio carotídeo, que é uma dilatação que antecede a bifurcação das carótidas. Por estarem localizados aqui no arco aórtico, essas terminações nervosas livres, elas são chamadas de barorreceptores aórticos. Já esses aqui, que estão localizados no seio carotídeo, são chamados ou de corpos carotídeos ou apenas de barorreceptores carótidos. Bem, e como eles transportam esses sinais? Esses sinais são transportados pelo nervo vago na sua aferência sensitiva e também pelo nervo de Hennig e pelo glossofaríngeo, e que todos são integrados aqui no centro vasomotor. O centro vasomotor é o centro integrador do nosso barorreflexo. Esse centro vasomotor ele é formado por várias regiões de neurônios que estão localizados entre a ponte e o bulbo, entre eles o núcleo do trato solitário, que é responsável pela recepção das vias aferentes sensitivas. Além da região do núcleo do trato solitário, nós também temos regiões de onde partem o sistema nervoso autônomo, que forma nossas vias eferentes do barorreflexo. As vias eferentes, como nós já falamos no slide anterior, ele é formado pelo sistema nervoso autônomo, que desencadeia uma resposta que pode ser tanto resposta parasimpática, através do nervo vago, como também da resposta simpática, influenciando os vasos sanguíneos, seja artéria ou veia, e também influenciando o coração. E como o barorreflexo funciona? Para a gente entender melhor isso, eu trouxe aqui para vocês um desenho esquemático, onde nós temos aqui os componentes do barorreflexo e as situações em que nós temos um aumento ou uma redução na pressão arterial. Vamos começar falando aqui um pouco do que acontece quando ocorre uma redução abrupta na pressão arterial. Eu digo abrupta porque a gente tem que lembrar sempre que o barorreflexo ele atua em controles rápidos da pressão arterial, ou seja, controle neural. Então, quando há uma queda abrupta da pressão arterial, os barorreceptores detectam essa queda e levam esse sinal de queda de pressão até o centro vasomotor. O centro vasomotor interpreta e ativa as vias eferentes simpáticas ou parasimpáticas. No caso aqui, como nós estamos tendo uma queda na pressão arterial, o centro vasomotor vai decidir por aumentar a pressão arterial e, com isso, manter os níveis pressóricos normais. E para isso, ele vai precisar ativar o sistema nervoso simpático, ao mesmo tempo que reduzir a ativação do sistema parasimpático. Com isso, nós temos o quê? A ativação do sistema nervoso simpático, ele leva a um aumento na força de contração do coração e da frequência cardíaca, e nos vasos ele leva a uma vasoconstrição. Esse aumento de força e frequência, com aumento de vasoconstrição, leva a um aumento do débito e a um aumento da resistência periférica total. E nós vimos nessa fórmula aqui que aumento de débito e aumento de resistência, obviamente, vai fazer com que haja aumento na pressão arterial, mantendo assim os níveis pressóricos. Já por outro lado, quando nós temos um aumento abrupto da pressão arterial, ocorre exatamente o contrário. Os barorreceptores detectam esse aumento abrupto de pressão e mandam para o centro vasomotor. O centro vasomotor interpreta que a pressão está elevada e desencadeia uma resposta agora de redução da atividade do sistema nervoso simpático com concomitante aumento da atividade do sistema parasimpático.
E isso nós já sabemos que leva a uma redução na força de contração e na frequência cardíaca e também nos vasos, uma vasodilatação. Isso aqui leva a uma redução no débito e na resistência, o que, por sua vez, culmina com a queda na pressão arterial, mantendo dessa forma os níveis pressóricos normais. Então, é dessa forma, pessoal, através dessas duas vias, que o baroreflexo atua para regular de forma rápida a nossa pressão arterial. Bem, além disso, como nós já falamos, o baroreflexo atua através da glândula adrenal, mais especificamente na região da medula da adrenal. A gente sabe de aulas anteriores que a medula da adrenal, ela produz dois hormônios, a norepinefrina, que nós também chamamos de noradrenalina, e a epinefrina, que é a adrenalina. Quando nós temos uma queda na pressão arterial e ativação do sistema nervoso simpático, o próprio sistema nervoso simpático é quem aumenta a produção desses dois hormônios, que são lançados na circulação sanguínea e vão agir exatamente igual como o sistema nervoso simpático, que é aumentar a força e frequência e promover uma vasoconstricção arterial e venosa. E isto eleva a pressão arterial, desta forma mantendo os valores pressóricos normais. Bem, mas qual a importância do baroreflexo no nosso dia a dia? Eu trago aqui duas situações. A primeira delas é nas alterações de postura. Bem, todos nós sabemos que quando nós ficamos deitados durante muito tempo e nós se levantamos de vez, nós costumamos vivenciar uma sensação de tontura. Essa sensação de tontura ela é causada porque quando nós nos levantamos, há uma tendência do sangue descer para as pernas e com isso reduzir a pressão arterial no sistema nervoso central, o que leva a essa sensação de tontura. Bem, é graças ao baroreflexo que essa queda na pressão arterial, chamada de hipotensão ortostática, não é tão grande ao ponto de causar um desmaio. No momento em que os baroreceptores detectam essa queda na pressão arterial, eles ativam rapidamente o baroreflexo, mantendo as nossas pressões arteriais em valores normais. Bem, a outra situação é para reduzir as variações diárias da pressão arterial. Este efeito nós chamamos de efeito tampão. E para ilustrar esse efeito, eu trouxe aqui para vocês uma figura que representa as variações de pressão arterial em função do tempo em um cão normal ou um cão que teve os seus baroreceptores destruídos, chamado de desnervação sino-aórtica. Observe que no cão normal quase não há variações de pressão arterial. Aqui nós temos a pressão arterial sistólica e aqui embaixo a pressão arterial diastólica. Observe que não há praticamente variação de pressão nenhuma. A pressão arterial média ela é mantida praticamente no mesmo nível. Agora, observe aqui quando o cão é desnervado. Olha as variações de pressão arterial. Este efeito que nós observamos no cão normal é chamado de efeito tampão da pressão arterial. E isso é causado graças ao baroreflexo. Bem, finalizada essa parte do baroreflexo, vamos passar agora para a segunda parte da nossa aula, que é o controle renal da pressão arterial. E aqui nesse slide eu trago para vocês algumas características desse controle. Nós podemos dizer que o controle renal ele é um controle a longo prazo, diferentemente do que nós vimos no baroreflexo, que é um controle a curto prazo. Ele utiliza o sistema hormonal para produzir os seus efeitos, enquanto que o baroreflexo utiliza o sistema neural. E ele atua através de dois mecanismos, a diurese e natriurese pressórica e também o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos começar agora falando um pouco sobre a diurese e natriurese pressórica. Bem, através do nome nós podemos identificar que diurese e natriurese pressórica significa diurese, excreção de água, e natriurese, excreção de sódio em função da pressão arterial. E é exatamente isso que nós podemos observar aqui. Este mecanismo ele é um mecanismo relativamente simples, que diz o seguinte, que toda vez que nós temos um aumento na pressão arterial, esse aumento de pressão arterial aumenta a filtração glomerular, fazendo com que haja uma excreção muito maior de água e sódio e, portanto, levando a pressão arterial que antes estava alta aos seus valores normais. Já quando nós temos uma queda na pressão arterial, nós reduzimos agora a filtração glomerular e, com isso, a excreção de água e sódio reduz, levando a um aumento na pressão arterial. Lembrando aqui que
o aumento da excreção de sódio e água reduz a volemia, que é o volume de sangue do nosso corpo. Reduzindo a volemia, nós temos uma redução do débito e, portanto, uma redução na pressão arterial. E, ao contrário, quando nós excretamos pouca água e sódio, nós aumentamos a volemia e, com isso, aumentamos também a pressão arterial. Ok, o outro mecanismo é o mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este mecanismo é um mecanismo muito mais complexo e que apresenta vários componentes. Entre eles, nós podemos citar aqui, obviamente, a renina, que é uma enzima produzida e secretada pelos rins e que, quando cai na circulação sanguínea, vai atuar no seu substrato, chamado de angiotensinogênio, que é um peptídeo grande formado por 452 aminoácidos produzidos no fígado. Ao atuar sobre esse substrato, ele quebra esse substrato, que é um grande peptídeo, em peptídeos menores, chamados de angiotensina 1, agora de 10 aminoácidos. Esta angiotensina 1, ainda na circulação, ao passar pelos pulmões, ela é convertida por uma enzima chamada de enzima conversora da angiotensina em angiotensina 2, agora com 8 aminoácidos. Essa enzima conversora da angiotensina, ela é comumente chamada de ECA. Bem, mas a angiotensina 1, ela não produz praticamente quase nenhum efeito sobre a regulação da pressão arterial. Basicamente, todo o efeito do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é causado pela angiotensina 2, que, por exemplo, produz vasoconstrição, alterando, portanto, a pressão arterial e retém nos rins sódio e água. Além desse efeito direto sobre vasoconstrição e retenção de sódio e água, essa angiotensina 2 ainda vai até o córtex da suprarrenal e ativa a liberação de aldosterona, que vocês já viram em aulas passadas, que a aldosterona também retém sódio e água. Então veja que é um mecanismo mais complexo, mas também extremamente potente na regulação da pressão arterial. Ok, mas como a renina ela é produzida e secretada nos rins? Então eu trago aqui para vocês o mecanismo secretor da renina. Obviamente a renina, como nós já vimos, ela é produzida e secretada nos rins, mas especificamente em que estrutura? Então a renina ela é produzida no néfron. O néfron é formado por duas subunidades, uma parte globosa, chamada de corpúsculo renal, e um longo túbulo, chamado de túbulo renal. Na parte do corpúsculo, nós podemos identificar mais duas subunidades, que é o enovelamento de capilares glomerulares, chamado de glomérulo, e uma cápsula, denominada de cápsula de Bowman. Esta cápsula é formada por tecido epitelial e tem como função recolher o sangue filtrado pelo glomérulo. Observe que o glomérulo ele é formado pela ramificação de uma arteríola chamada de arteríola aferente. Ela tem esse nome, aferente, porque é a arteríola que chega ao glomérulo, para diferenciar de uma outra arteríola que sai do glomérulo, que é a arteríola eferente. Então, nós podemos dizer que os capilares glomerulares eles são formados pela ramificação da arteríola aferente. Bem, além do corpúsculo renal, observe que nós temos o túbulo renal, que pode ser dividido em vários segmentos. Túbulo proximal, alça de Henle e o túbulo distal. Do túbulo distal, nós seguimos pelo túbulo coletor cortical e o ducto coletor, que transporta a urina até os cálices para ser excretada. Voltando aqui para o túbulo, observe que a porção distal do túbulo renal, ela em algum momento ela toca numa porção da arteríola aferente. Esta região, onde há o encontro de células do túbulo distal com células da parede da arteríola aferente, é chamado de aparelho justaglomerular. E é exatamente aqui onde ocorre a produção e a secreção da renina, ou seja, no aparelho justaglomerular. Vamos ver em maior detalhe como está organizado esse aparelho? Então, eu trago aqui para vocês, com maior detalhe, as estruturas do nosso aparelho justaglomerular. Só recapitulando, nós temos aqui a arteríola aferente, que é a que chega ao glomérulo. Aqui nós temos os capilares glomerulares
e o reagrupamento dos capilares glomerulares formam a arteríola eferente, que é a que sai do glomérulo. E como nós já dissemos, em algum momento, a parede da arteríola aferente, ela encontra-se com uma porção do túbulo distal, aqui representado pelo ramo ascendente da alça de Henle. Observe que na região de encontro as células são mais diferenciadas, tanto da parede da artéria, como também da parede do túbulo renal. Estas células da parede da artéria são chamadas de células justaglomerulares. Já essas aqui, que são mais escuras do que as demais, são chamadas de células da mácula densa. E qual a função de cada uma delas? A mácula densa, elas têm a capacidade de detectar concentrações de sódio no túbulo distal. E ao detectar essas concentrações, elas enviam um sinal para as células justaglomerulares. E estas células justaglomerulares, por sua vez, têm a função de produzir e secretar renina. Mas como isso funciona? Quando nós temos uma menor concentração de sódio nos túbulos distais, é um indicativo para essas células que a pressão está reduzindo. Com isso, essas células enviam um sinalizador para as células justaglomerulares e estas, por sua vez, passam a aumentar a produção e liberação de renina na circulação sanguínea. Só recapitulando, a renina cai na circulação, vai agir sobre o angiotensinogênio e o angiotensinogênio ele é quebrado em angiotensina 1, que é convertida em angiotensina 2 para promover o aumento da pressão arterial. E com isso, esse sistema ele acaba regulando a pressão arterial a valores normais. Já ao contrário, se as células da mácula densa detectarem uma concentração maior de sódio nos túbulos renais, é um indicativo de que a pressão está alta e, portanto, sinaliza para uma redução da produção da renina. Então, compreendido como de fato o mecanismo secretor da renina acontece, vamos fazer um breve resumo para finalizar a nossa aula. Então, eu trago aqui para vocês um slide que mostra como acontece o controle da pressão arterial pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, quando acontece uma diminuição na pressão arterial, as células da mácula densa detectam essa diminuição e sinalizam para as células justaglomerulares a produzirem e liberarem mais renina. A renina que cai na circulação atua sobre o seu substrato, que é o angiotensinogênio, produzindo, portanto, a angiotensina com 10 aminoácidos. Essa angiotensina 1 ela é convertida pela enzima conversora da angiotensina em angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai produzir vários efeitos para promover a elevação da pressão arterial. Entre esses efeitos, nós temos efeitos diretos, como vasoconstrição e retenção de sódio e água nos túbulos renais, como também o efeito indireto através do aumento na produção de aldosterona, que, por sua vez, vai aumentar a retenção de sódio e água. Após desempenhar seus efeitos, a angiotensina 2 ela é inativada pelas angiotensinases, quebrando ela em peptídeos menores de 5, 6 ou 7 aminoácidos. Com isso, nós observamos que o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um potente mecanismo regulador da pressão arterial e que qualquer desequilíbrio nesse sistema podemos desenvolver a hipertensão arterial. Então, o que nós vimos nessa aula de hoje? Nós vimos que a pressão arterial ela é ajustada a todo instante por dois sistemas principais, o neural e o renal. Enquanto que o neural é um mecanismo rápido, o renal atua a longo prazo. Entre os mecanismos neurais, o barorreflexo é o mais importante e o mais bem estudado. Já no renal, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é o mais potente, atuando para reter mais ou menos água e dessa forma controlar os níveis pressóricos. A disfunção desses mecanismos de controle podem gerar alterações na pressão arterial e, consequentemente, causar danos irreversíveis a órgãos e sistemas. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima aula.